nos custa sacrifício, nos custa trabalho, nos custa dinheiro, nos custa tempo. Mesmo assim, se a situação é colocada, nós queremos aceitar aquilo ali para mostrarmos que nós temos a capacidade de fazer aquilo, que nós podemos ser desafiados e conquistarmos aquilo que nós almejamos. Ou pelo menos lutamos para isso. Mas a Bíblia fala que depois que Noé faz a arca, algo acontece. Depois que ele constrói a arca, imagino eu, coisas da minha cabeça, a arca pronta, aqueles animais entrando. Imagine Noé já pensando: vai vir chuva mesmo, hein? Vai chover demais. Eu acho que isso aqui vai ser tudo inundado. Isso aqui vai ser diferente. Noé olhando para a obra-prima, aquilo que ele criou, direcionado nas medidas, nos tamanhos na qual Deus deu para ele. Não foi ele que quis fazer segundo a vontade dele. Deus direcionou: olha, tem que ser desse tamanho, tem que ser deste comprimento, tem que ser desta largura, para que caiba. Faça andares, para que seja dividido, para que não fique uma bagunça, um corre para lá, outro corre para cá, organizado. E a Bíblia diz então que entra 8 pessoas dentro daquela arca, cheio de animais e 8 seres humanos. 8 seres humanos entram dentro daquela arca. A Bíblia não diz quantas pessoas já viviam na terra naquele tempo, mas de uma coisa era certa: o resto do povo não queria saber de Deus. Uma coisa era certa: ninguém dava ouvido às coisas de Deus. Uma coisa era certa: as pessoas estavam onde, lugar aonde os agradava, aonde tinha atrativos para ela, aonde massageava o ego delas, aonde fazia com que o orgulho delas fosse aflorado, aonde os prazeres delas eram entregues naquele momento. Mas será que nos dias de hoje tem alguma diferença? Imagino eu, Noé entrando na arca e a porta se fechando. Detalhe, não foi Noé que fechou a porta. A Bíblia diz que foi o próprio Deus. Eu aprendo aqui que tem porta que Deus fecha. Se tem algo que Deus é especialista, se tem algo que Deus é supremo, é em saber o que é bom para mim e para aqueles que temem a Ele. Se Ele fechou a porta aqui porque Ele sabia que tinha pessoas que estavam lá, não era para estar aqui. Porque as pessoas não queriam aquilo que Deus estava oferecendo a eles, que eram a vida. Eles preferiam ficar no meio do pecado, onde havia, ou iria pelo menos acontecer, a morte, a consequência dos atos que eles estavam cometendo. E é uma escolha. Não é algo que eu quero, é algo que Deus determina. Você escolhe o que você quer plantar, mas a colheita é obrigatória. Então imagino eu que as consequências vão vir. Não quer as coisas de Deus? Amém. Nós somos para pregar e falar.
Se você quiser ir aceitar, glória a Deus. Se converter dos seus maus caminhos, glória a Deus. Mas se quiser continuar no erro, vai chegar uma hora que o Senhor vai fechar a porta. A porta vai ser fechada e não adianta bater. Porque talvez se é o homem, ele vai e abre. Porque o homem não sabe pesar o que é justo ou não. Mas Deus sabe. Não seria injusto? Não é trabalhar sozinho com os seus filhos? E na hora que tiver tudo pronto, na hora que tiver o negócio, o bicho pegando, não é abrir a arca e todo mundo entrar e se livrar? Não seria injusto isso? Com Noé, com a sua família, que o ouviu? Por isso que as pessoas estão enganadas nos dias de hoje. Aquele que sofrer e padecer, aquele que pegar a sua cruz e seguir, renunciar, negar-se a si mesmo, vai chegar a hora que o próprio Deus vai separar. Não vai ser injusto daquele que viveu uma vida desordeira, não vai estar no mesmo lugar do que aquele que renuncia. A Bíblia diz que vai chegar uma época que todos vão ver aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Deus é amor, preparou a arca para aqueles que querem ser salvos. Mas Ele é justiça para deixar perecer aquele que não quer participar da obra. Se você não participar da obra, se você não participar da construção, como você vai querer desfrutar dos benefícios depois da obra concluída? Como você vai querer participar da vida prometida se você vive só gerando a morte, que é o pecado? Não tem como. É impossível isso. Pode ser diante dos homens. Você pode gerar só a morte e o pecado e você vai ficar enganando os homens. Mas a Deus não tem como. E não tem como. E quem vai fechar a porta é Ele. Quem vai fechar a arca é Ele. Quem vai fazer você ver as águas subirem é Ele. Aqueles que outrora não deram um ouvido quando estivesse se afogando, não adianta clamar. É como a parábola das 10 virgens. As 5 que foram buscar o azeite, depois quando bateram na porta, ele não abriu a porta para atender. Ele gritou: eu não vos conheço, sem abrir a porta. Então, se você não se dedicar enquanto a porta não for fechada, não adianta pedir misericórdia depois. A Bíblia diz então, no versículo 4: porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Colheita de todo o pecado que estavam vivendo. Nossa, esse Deus é cruel. Ele não é cruel. Ele é justo. Cruel somos nós que não ouvimos a voz dele, para nós nos apartar do mal. Cruel somos nós que queremos medir as situações de como nós vemos a vida. A vida não é como nós estamos imaginando. Pode ver que as situações são governadas por 2 reinos: o da luz e o das trevas. É automático. Se você não estiver na luz, é óbvio que você vai estar nas trevas. Se você não estiver nas trevas, é óbvio que você vai estar na luz. Não tem como estar em meio termo. Não tem como querer ficar achando que está dentro e ao mesmo tempo fora. Se você achar que está dentro, mas está praticando as obras de lá de fora, você não está dentro, você está enganando a si mesmo. Você não está construindo a arca, você está só assistindo para o lado de fora e talvez zombando e falando aquilo que não deve, atacando.
Mas esse velho aí é louco, é caduco. Esse velho deve estar caducando. Fazer uma obra desse tamanho, o que ele vai fazer com isso aí? O lugar só tem terra, não tem água. Eu não vou participar disso daí não. Quem quer que vai? Alguém quer ajudar Noé aí? Uma é tão grande que depois, como que ele vai fechar a arca? Como que ele vai fechar a porta? Porque eu imagino que a porta não seria pequena para passar os animais grandes. Como que ele vai fechar isso daí? Só ele e os filhos deles não vão aguentar. A obra é dada para todos. Todos que quiserem se dedicar, pode fazer. Mas só faz aquele que tem um coração justo diante de Deus. Você quer ver se a pessoa ama a Deus ou não? É só mexer naquilo que mais afeta ele. Abre mão de tudo. Veja, imagine a vida de Noé naquela situação. Imagino eu que ele não tinha folga um dia. Sol e chuva estava... A chuva não tinha, né? Sol e sol estava ele lá construindo a arca. Dia após dia estava ele lá trabalhando na peleja. E os outros lá. Vamos conjecturar. Dia após dia estamos orando. Dia após dia estamos jejuando. Enquanto isso, aqueles que dizem ser crente estão lá. Para que orar? Para que ir no monte? Para que jejuar? Dia após dia está sendo construído. Aqui é um povo que Deus criou, diz a palavra. É para nós essa situação. Nós não podemos deixar as coisas escapar das nossas mãos. Eu conheci um homem de Deus que ele dizia 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade dada. Depois que passou, não volta mais atrás. O exemplo está aqui. Salvação foi dada para todos. Imagino que todos que falassem, imagino que chegassem ali e falassem: não, Noé, eu acredito, vou te ajudar. Você acha que Deus ia deixar ele fora? Deus é justo. Mesma coisa, a pessoa fala: não, Senhor, eu te reconheço como Salvador, entrega a vida e muda, seja transformado. Não continua vivendo na prática do mal, do pecado. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se drogava, não se droga mais. Se prostituísse, não se prostitui mais. Se mentisse, não minta mais. Se fosse ladrão, não rouba mais. Isso é transformação. Isso é ajudar a construir a arca. Porque através da sua vida que é transformada, as pessoas vão ver. Porque muitas das vezes nós aceitamos Jesus, estamos dentro da igreja, mas não queremos viver o sacrifício da cruz. Queremos viver de qualquer maneira. Pastor, mas o que tem a ver a cruz com a arca? É a salvação. É ser salvo, é não morrer. É permanecer vivo. Que naquela época só 8 sobreviveram. Agora por Jesus vai ser diferente. Aonde está depositado a sua fé? Na força dos seus braços? Na sua capacidade intelectual? No teu trabalho? No teu estudo? No teu conhecimento terreno? Nos amigos que você conquistou? No marido?
na esposa que você tem, nos filhos que Deus te deu? Aonde está depositado a sua esperança para o amanhã ser melhor? Aonde nós podemos olhar e ter perspectiva de vida para o amanhã ser melhor? Ou só achamos que amanhã vai ser mais um dia? Ou como muitos dizem, menos um dia? Depende de cada um. Mas não é Deus não, é você. É você que escolhe construir a arca ou não. É você que escolhe renunciar aos seus prazeres ou não. A Bíblia diz que não vem a tentação sobre o homem a não ser humana. O diabo está me tentando. Tentação não vem se não for humana. É lógico que ele vai usar o ser humano. Mas ele diz que a tentação pode vir. A luta, a situação diversa pode vir. Mas ele só vai dar a prova segundo aquilo que você pode suportar. E ele vai te dar o escape. Igual muitos falam, eu passei numa prova, não aguentei, caiu porque não lutou. Porque não olhou para Deus. Não olhou para o escape que Deus estava dando para ele. Só olhou para a prova. Só olhou para o trabalho, para a mão de obra. Só olhou para aquilo que tinha que renunciar. Só olhou para aquilo que só trazia prazeres para a carne. Aí não tem como mesmo. Mas Jesus, Ele quer que nós sejamos transformados. Porque a arca vai ser fechada. Vai chegar um momento que nós vamos olhar e vamos fazer: cadê? Cadê a oportunidade que Deus me deu? Muitas das vezes nós queremos passar mais o nosso tempo com pessoas que não temem a Deus do que aqueles que temem, do que aqueles que fazem a obra. Esse é o nosso erro. Porque aqueles que não temem a Deus, eles vão só falar para você aquilo que é o oposto da palavra de Deus. Só vai nos induzir ao erro. Só vai nos induzir a não abrir mão dos nossos prazeres. O prazer da carne luta contra a vontade do Espírito. Pode ver que quando nós temos um compromisso com Deus, nós temos que lutar para não cair nos prazeres da carne. Porque se nós não lutarmos, nós vamos ceder. Porque nós somos falhos e limitados. Para isso temos que alimentar o Espírito, para ele ter força para vencer, para suportar, para acreditar que aquilo que é oposto, o que Deus mostra para nós, nos mata. A Bíblia até diz, nós estudamos essa semana aqui, na quarta-feira, que aquele que é amigo de Deus é inimigo das coisas do mundo, e aquele que é amigo dos prazeres do mundo é inimigo de Deus. Está escrito em Tiago. Então, se eu gosto de fazer as coisas que vai matar a minha carne, ou melhor, saciar os prazeres da minha carne, eu estou se tornando inimigo de Deus. Eu nunca vou ajudar a construir a arca, porque para construir a arca eu tenho que matar os prazeres da minha carne. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer isso para mim e para você. Ele quer que nós olhemos para Ele e vemos que o recurso nosso está nele. Que a dependência da nossa vida permanecer está nele. Como Romanos diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Tudo que nós fizermos tem que ser para Ele. Tudo que nós queremos tem que ser por Ele, para se cumprir o propósito dele na nossa vida. E custa, para a vida terrena, um preço caro. As coisas de Deus custam caro para nós aqui. Mas a Bíblia diz que de graça recebeste, de graça daste. É o ensinamento da palavra que é de graça. Porque daqui 7 dias tem prazo. Tudo que Deus vai fazer tem prazo, tem tempo. Por isso que nós não temos que esperar chegar à vontade. Por isso que nós não temos que esperar, não, quando, se Deus quiser. Ou então fica nessa, se Deus quiser, a arca vai fechar e você vai ficar esperando o si. A renúncia é dia após dia. O desejo tem que ser abandonado todos os dias. Porque o desejo não vem hoje e depois nunca mais. Mas todo dia ele está ali na porta. Como diz Carlos Roberto, o pecado vem todo dia e me chama. E quem nós vamos escolher? Todo dia ele vem à porta. Mas não é Jesus que vem à porta e bate? Se ele está vindo à porta e bater, porque você não abriu ainda. Está batendo na porta? Porque você não abriu. Porque se abriu ele não vai bater, mas ele já vai entrar. Se você ouvir. Se você abrir a porta. Tempo determinado por Deus. Ele disse, não é construir a arca. Não é construir na arca. Trabalhando. Construir a arca é trabalhar. Construir a arca é se dedicar. Construir a arca é abrir mão. Construir a arca é trabalho árduo. Não é na sombra e no ar-condicionado. Construir a arca é dificuldades. É abrir mão dos prazeres. É uma pessoa ser justa. Eu estou lendo um livro que de o cara fez uma frase lá que eu achei muito interessante, ele falando sobre a verdade, falando de uma coisa corriqueira que hoje quase não tem, porque não se tem cobrador de ônibus, mas o homem quer ser justo, ele quer ser